Depois do primeiro dia, quando começamos a publicar essa reportagem, o ministro Moraes se defendeu no STF e ele usou todas as palavras, todas as frases que ele sempre usa para criminalizar jornalismo, para criminalizar discursos, opiniões. Ele sempre está interpretando qualquer crítica, qualquer reportagem, qualquer denúncia como um crime. Eu já vou dizendo os avisos de todo santo dia porque vocês não aprendem. Mas pelo menos estão aqui comigo. Uou, uou, só mais uma vez comigo. Aqui é like, aqui é curtida. Primeiro você é curtida, eu não gostei, problema seu, vai ver outra coisa. Joga em todas as suas redes, nos stories, no Facebook, no Instagram, no Orkut, no MSN. Bom, como vocês já devem estar sabendo, ontem o Glenn Greenwald e também o Sérgio Tavares, o Glenn Greenwald pessoalmente e o Sérgio Tavares através de videoconferência, estiveram lá na Câmara dos Deputados para falar sobre diversos assuntos. E eu trouxe aqui alguns cortes do depoimento de ambos para a gente discutir aqui, porque tem coisas sérias que ele falou. Ele falou da prisão do ministro, ele falou do Felipe Martins, ele falou da ameaça que ele sofreu do ministro em relação ao trabalho dele, né? O ministro ameaçando jornalistas, né? A perseguição que o ministro está fazendo a jornalistas. E aí eu vou comentar uma semi-treta que aconteceu comigo e com Glenn Greenwald há um tempo atrás, certo? Primeiro, vamos começar do começo, aonde o Flávio Bolsonaro fala sobre o Glenn Greenwald, diz que ele não é de direita, muito longe disso, etc e tal. Vamos lá. Que não dá para falar que você é um bolsonarista, né? Nem que o senhor é uma pessoa de direita. E eu espero de verdade, Glenn, que muitos jornalistas se espelhem na sua postura, na sua coragem, no seu profissionalismo. Critica quando tem que criticar, denuncia quando tem que denunciar, porque acho que é isso que move, acredito eu, um jornalista, né? Ter o furo, dar em primeiro lugar algo importante, algo impactante, que pode transformar a vida de tantas pessoas, e nesse caso de tantos brasileiros que hoje estão pagando com a própria liberdade o preço de serem perseguidas por pessoas e infelizmente dentro de um processo a quem não tem a quem recorrer. Advogados com dificuldade de fazer defesa, é um sentimento de caixão encomendado. Não adianta o que se levante nesses processos, que simplesmente é tudo ignorado, tudo atropelado. Né, que não dá para falar que você é um bolsonarista, né? Nem que o senhor é uma pessoa de direita. E eu espero de verdade, Glenn, que muitos jornalistas se espelhem na sua postura, na sua coragem, no seu profissionalismo. Critica quando tem que criticar, denuncia quando tem que denunciar, porque acho que é isso que move, acredito eu, um jornalista, né? Ter o furo, dar em primeiro lugar algo importante, algo impactante, que pode transformar a vida de tantas pessoas, e nesse caso de tantos brasileiros que hoje estão pagando com a própria liberdade o preço de serem perseguidas por pessoas e infelizmente dentro de um processo a quem não tem a quem recorrer. Advogados com dificuldade de fazer defesa, é um sentimento de caixão encomendado. Não adianta o que se levante nesses processos, que simplesmente é tudo ignorado, tudo atropelado, né, que não dá para falar que você... Pois é. Aí foi, na verdade, o Flávio introduzindo o Glenn Greenwald, né, dizendo, pô, não dá para falar que você é de direita, bolsonarista, mas você é um jornalista respeitado, blá, 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 blá. Ali, cozinhando o galo, né, como a gente diz no popular. Bom, vamos ao grano, como dizem os espanhóis, né? Então, vamos ao ponto correto da parada, que é a seguinte. Vou trazer aqui alguns trechos da entrevista, da depoimento, melhor dizendo, entrevista não, do Glenn Greenwald,
aonde ele fala sobre perseguição a jornalistas. E esse é um trecho importante que eu queria que vocês prestassem atenção. Um limite que nunca achei que ia ser passado e um direito sendo violado, mas agora estamos vendo isso. E também eu sei que muitas pessoas têm medo de ser alvo do ministro também. E também, neste caso, foi uma série dos comentários e ações do Supremo Tribunal Federal, mas também o ministro Moraes, que tinha um impacto de criar essa intimidação, de propósito, acho. Mas posso falar que criou esse impacto. Por exemplo, depois do primeiro dia, quando começamos a publicar essas reportagens, o ministro Moraes se defendeu no STF e ele usou todas as palavras, todas as frases que ele sempre usa para criminalizar jornalismo, para criminalizar discursos, opiniões, ou seja, que ele disse que isso foi feito para uma organização criminosa e essa organização criminosa tem o motivo de destruir a credibilidade das instituições brasileiras, tem o motivo de derrubar a democracia brasileira, de voltar para a ditadura, está ofendendo a honra do Supremo. Então, ele sempre está interpretando qualquer crítica, qualquer reportagem, qualquer denúncia como um crime. Esse é o instinto de imediato, falando que esse é o motivo de estabilizar ou destruir as instituições brasileiras. E isso, obviamente, estava incluindo não só nossas fontes, mas também nós, como jornalistas. Inclusive, o maior jornal no Brasil, o Folha de São Paulo. E ele não tinha a menor hesitação de usar essas acusações contra jornalistas, contra um jornal muito grande que está funcionando aqui muito décadas no Brasil. E logo depois, quando o ministro Moraes abriu uma inquérito, uma investigação criminosa para supostamente descobrir a identidade da nossa fonte, não só foi a fonte que foi incluído nessa investigação. Tem um documento que fala muito claramente que o polícia do São Paulo, do estado de São Paulo, recebeu uma instrução de não só chamar suspeitos de vazamentos, mas também eu e minha colega jornalística, a Fábio Pial, para fazer depoimentos, para responder para o policial e ser questionado. E eu estou fazendo jornalismo há muito tempo, não é a primeira vez que estou fazendo jornalismo que está criando raiva, autoridades, para falar o mínimo. Eu nunca vi jornalistas sendo formalmente incluído na investigação. Não estou falando que necessariamente que somos alvos da investigação, mas obviamente quando o polícia é mandado para questionar, para chamar para depoimento jornalistas sobre o jornalismo, isso tem um impacto bem grande, bem grave para criar esse clima da intimidação. E isso aconteceu. Resumindo, resumo da ópera. Eu acho que o Glenn foi perfeito. Eu tenho muitas diferenças com o Glenn. Daqui a pouco a gente vai falar da minha treta com ele. Porque Bom, daqui a pouco eu vou falar da treta com ele. O Glenn tem razão, cara. O ministro leva qualquer crítica como um ataque à democracia. Você não pode criticar a Suprema Corte porque você é um antidemocrático. E sendo assim, você tem que entrar logo no inquérito. E foi isso que ele disse ali no final da live. Porra, nunca vi. Cansei de fazer matéria, ele dizendo, cansei de fazer matéria contra poderosos, nunca me colocaram no inquérito. Mas contra o ministro, me colocaram no inquérito, colocaram a Folha de São Paulo, colocaram o Fábio Serapião, colocou todo mundo, bro. Porque o ministro não admite a menor crítica. Não só o ministro, vários outros lá. E a Suprema Corte também, você não pode criticar, não. Porque aí você está criticando as instituições, você está querendo a volta da ditadura, você é um cara antidemocrático, você precisa ser extirpado do convívio social, porque você é um mau elemento. Você está querendo a volta da ditadura. Não, irmão. A gente só está criticando, que é o nosso direito. Quem paga seu salário somos nós. Quem banca as mordomias do STF é a população. O STF é uma instituição como outra qualquer. Não é porque vocês se acham deuses que vocês são deuses. Não. E basicamente foi isso que o Glenn Greenwald disse aí. Pô, tava fazendo meu trabalho, cara. Me passaram, a fonte me passou, eu publiquei. Aí eu publico e eu viro bandido? Bom, mas é isso que acontece. É exatamente isso que acontece, né? Aí aqui ele fala sobre quando o ministro mandou identificar, o vídeo que eu vou botar agora, manifestantes que organizavam a manifestação nos Estados Unidos fora do Brasil. Ou seja, nem no Brasil mais, nem fora do Brasil mais o povo tem sossego, pô. E eu lembro do meu amigo Alexandre Kunz, que é um dos organizadores das manifestações na Inglaterra, no Reino Unido, na Europa. A Polícia Federal intimou ele a prestar depoimento. Eu não prestaria. Não prestaria de jeito nenhum.
não devo nada a ele, não cometi crime nenhum, nem moro no Brasil, sou cidadão inglês, no caso do Alexandre, mas ele caiu na bobagem e respondeu. Então, olha o que o Glenn fala sobre isso. Que, obviamente, é o limite do poder do TSE é para garantir a integridade da eleição. Mas ele usa isso bem além disso. E tinha um evento que ele estava indo com outros ministros do STF, acho que inclusive Gilmar Mendes e Barroso e um ou dois outros. Isso foi antes da eleição de 2022. Foi 2023, acho que em fevereiro. E eles estavam planejando um evento entre os ministros em Nova York, não no Brasil, em Nova York, nos Estados Unidos. E pessoas em Nova York e nos Estados Unidos, principalmente brasileiros, mas que estão morando nos Estados Unidos, queriam organizar um protesto contra o STF, contra abusos do poder que eles acreditam que o STF está cometendo. E quando o ministro Moraes aprendeu que pessoas estavam organizando esse protesto, que eles queriam protestar lá fora do evento e também em frente do hotel onde o ministro estava ficando, ele mandou o TSE para investigar quem estava fazendo isso, quem está organizando esse protesto, quem está chamando pessoas para participar. Obviamente, nos Estados Unidos, também no Brasil, em teoria, mas nos Estados Unidos, realmente, protestos são totalmente protegidos, legalmente, da Constituição. Então, não tem nada errado organizando um protesto nos Estados Unidos contra visitantes como o ministro. Mesmo assim, ele mandou o TSE investigar todo mundo que conseguiram identificar que estava organizando esse protesto. E o próprio TSE respondeu falando que, mas nada disso tem nada a ver com a eleição. Como nós podemos fazer? Qual autoridade nós temos para investigar esse protesto em Nova York? E ele ignorou essa denúncia, essa questão e mandou que continua. Eles só conseguiram identificar uma pessoa que estava envolvida no protestos. Isso foi Homero Marchese, que era um deputado estadual para o Partido Novo, na Paraná. Nunca era deputado federal, nunca fez nada, mesmo participou promovendo esse protesto só nas redes sociais. E, nesse caso, o Moraes mandou o bloqueio de todas as redes sociais dele, que era a plataforma que ele usou para comunicar com pessoas que elegeram ele no Congresso Estadual. Ele foi bloqueado no Instagram, 6 meses, no Twitter, no Facebook, no YouTube, tudo. Nesse caso, o Alexandre de Moraes nunca levou esse processo para o plenário do STF, nem tinha participação do PGR, o Ministério Público, muito menos o acusado. E quando o Moraes manifestou naquele primeiro dia, ele disse todos os casos foram levados para o plenário. Todos os casos. Ele até disse, eu repito, todos foram com a participação do PGR, do Ministério Público, do policial, de acusado, tudo foram registrados. E, nesse caso, nada disso aconteceu. E conseguimos mostrar a verdade sobre a falsidade que ele afirmou, porque ele não sabia que nós temos esse material dentro do arquivo. Então, depois que ele falou isso, conseguimos mostrar isso. Isso não era o único caso que não foi levado para o plenário, não foi registrado, não tinha participação. E, além disso, isso é um caso quando ele está abusando os poderes investigadores do TSE, porque não tinha nada a ver com a eleição. Esse protesto não era sobre a eleição já aconteceu. Foi 2 meses depois da eleição do 2022, mas ele continuou a usar o TSE. Bom, é isso. O ministro mandou identificar as pessoas que estavam participando da manifestação 3 meses depois das eleições nos Estados Unidos e mandou bloquear as redes de um deputado do Partido Novo que apenas comentou sobre essa manifestação nos Estados Unidos. O cara mandou bloquear a rede do cara. Ou seja, né, meu irmão? Não é nada de novidade pra gente, não. Tudo isso aí a gente já sabe. Tudo isso aí, todo mundo sabe de qual salteado que está acontecendo no Brasil, né? A nossa ditadura, a supressão de liberdade de expressão, blá, 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 blá. Mas, vindo de um jornalista que é respeitado, já ganhou grandes prêmios internacionais, etc e tal, tem um peso a mais, né? Tem um peso a mais nessas denúncias aí. Então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta. Oi. Diante dos inúmeros bloqueios que eu venho recebendo do STF e também todo o boicote do YouTube, canais de cortes dos meus vídeos como esse são muito importantes para fazer a minha mensagem chegar ao máximo de pessoas possível. Sem isso, o pessoal fica refém da Globo News e das outras redes de televisão de esquerda. Por isso, todo mundo tem autorização expressa para recortar os meus vídeos à vontade, exatamente como fazem aqui os meus amigos do Pave News. Curtam então o vídeo e se inscrevam nesse canal. Para acompanhar os meus programas completos ao vivo, eu sugiro que você acesse o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show.
A gente transmite ao vivo todas as terças e quintas às 15 horas. Você também pode, no meu site, apoiar o meu trabalho diretamente. O programa é totalmente financiado justamente pelos assinantes e cada contribuição é crucial. Se tornar assinante e apoiador é muito fácil, é acessível e eu criei um cupom de desconto especial com 20% aqui na descrição. É uma contribuição de pouco mais de $5 por mês, menos que uma promoção do Big Mac, e você tem acesso a vários conteúdos exclusivos, análises detalhadas e descontos dos meus cursos. De novo, link e cupom na descrição. Você pode contribuir também de uma forma mais significativa se você se tornar um patrono Gold. Aí, com um compromisso de $50 por mês, você se junta ao nosso grupo exclusivo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, de encontros presenciais e tem acesso direto a mim por e-mail. E você vai poder compartilhar as suas ideias contribuindo para um grupo de elite dedicado ao futuro do Brasil. Você imagina o impacto que você pode ter. Desde dezembro de 2022, as minhas redes sociais estão bloqueadas no Brasil, as minhas contas bancárias, ativos, todos congelados, meu passaporte cancelado, tudo por ordens do Alexandre e sem justificativa. Então, se você está procurando uma forma de ajudar e fazer a diferença para o seu país, essa é uma ótima forma. Não me deixa sozinho.